Oi, gente! Na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre dinâmica da população brasileira e pirâmides etárias. Eu espero que vocês tenham dado uma lida no material que vai facilitar muito o entendimento. Parte 1. Introdução. A formação da população brasileira começa com os diferentes povos indígenas que aqui residiam, antes de Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobrir o Brasil. O termo descobrir, ele está entre aspas, por quê? Porque ele representa a visão do colonizador. Então, o correto é substituir o termo descobrir pela chegada dos portugueses ao Brasil. Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui já residiam diferentes povos indígenas. E não tem como você descobrir algum país que já tenha pessoas morando nele. Posteriormente, a população brasileira veio sendo composta por povos africanos que foram trazidos à forças para serem escravizados. E mais tarde, depois da abolição da escravatura, numa tentativa de tentar branquear a população brasileira e deixar para trás esse traço de ter sido um país escravocrata, começa o processo de branqueamento da população, trazendo diferentes migrantes, italianos, japoneses, tudo numa tentativa de simplesmente esquecer o fato do Brasil ser um país escravocrata por muitos anos. Nesse contexto de tentar branquear a população brasileira, teve a primeira tentativa no governo imperial de Dom Pedro II, incentivando a vinda de imigrantes, e a segunda no governo do presidente Getúlio Vargas, através de sua política imigratória, que os imigrantes desejáveis eram aqueles que se encaixassem no projeto de branqueamento da população brasileira, e negros, japoneses e judeus, assim como os idosos e deficientes, não estavam nos padrões estabelecidos e eram recusados como indesejáveis. Parte 2. Quantos somos? A população brasileira está entre as maiores do mundo, ocupando a 6ª posição, sendo ultrapassada recentemente pelo Paquistão. No PET de vocês está falando que a população brasileira ocupa a 5ª posição, mas o dado mais atual é que ela foi ultrapassada recentemente pelo Paquistão. Então, assim, fiquem atentos a essa diferença. Segundo as pesquisas realizadas pelo IBGE no ano de 2018, a população absoluta do Brasil era de aproximadamente 1,8 milhões de habitantes, mas será que o Brasil é um país populoso ou povoado? Vamos descobrir a seguir. Observando a tabela, vocês vão ver que os países onde estão as maiores populações do mundo é, primeiro, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, em 6ª posição, o Brasil. Mas vamos entender como chegamos a essa incrível posição. Parte 3. Conceitos básicos. Aqui vamos falar um pouco dos conceitos fundamentais da demografia. Os dois primeiros são essenciais que vocês guardem, que é a população absoluta e população relativa. Vamos lá. População absoluta refere-se ao número total de habitantes. 1.000, 2.000, 5.000, 3.500 vai ser o número de habitantes que vivem num determinado país. Já a população relativa, também chamada de densidade demográfica ou densidade populacional, é a razão entre a população absoluta de um determinado território e a área onde essa população está distribuída. Deixei um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Então, a legenda, né? População relativa, vamos chamar de PR, população absoluta de PA e área do território de AT. A fórmula para calcular a população relativa vai ser PR igual a PA dividido por AT. Um exemplo, eu deixei um exemplo aqui, mas vou utilizar um exemplo mais fácil. Vamos descobrir a população relativa. PR é igual a 5.000, que seria a população absoluta de um determinado país, dividido por 3.000, que seria a área do território desse país, é igual a 1,6666, que seria a população relativa desse determinado país fictício, que eu citei agora para facilitar um exemplo para vocês.
Continuando os conceitos, população economicamente ativa, APEA, habitantes que representam capacidade produtiva para o país, ou seja, aqueles que têm potencial de mão de obra. Os seus pais, aquelas pessoas que trabalham e geram renda para o país. Outros dois conceitos, populoso e povoado. Cuidado para não confundir os dois também. Populoso é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. É muito parecido com a população absoluta, os dois têm uma correlação. E o povoado refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada. É calculada por meio da divisão da população absoluta pela área ocupada. É a população relativa. Populoso vai fazer uma correlação com a população absoluta e povoado uma correlação com a população relativa. Com isso, conseguimos responder aquela pergunta inicial, se o Brasil ele é um país populoso ou se ele é um país povoado. Como o Brasil ele tem 208 milhões de pessoas, ele é considerado um país populoso. E ele não é considerado um país povoado, pois apresenta uma grande extensão territorial, 7 milhões de quilômetros quadrados. Mas quando faz a divisão para descobrir a população relativa, a população ela é má distribuída pelo seu território. No Brasil, podemos encontrar áreas densamente povoadas, como São Paulo, e áreas muito pouco povoadas, como estados do Amazonas. E a relação entre a extensão territorial e o número de habitantes no Brasil é baixa, 26,4 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Mas também encontramos casos no qual o país ele é populoso e povoado, que é o caso da China. Imigrante, quando a pessoa entra em determinado lugar. Emigrante, quando a pessoa sai de tal lugar. É muito importante que vocês não confundam. Então, assim, um macetezinho para decorar pode ser emigrante, começa com E, excluir começa com E também. Então, quando a pessoa sai, como se ela fosse excluída. E o migrante, ele é mais geral, que muda periodicamente de um lugar para o outro. Se vocês ficarem com dúvidas entre imigrante e emigrante, vocês podem utilizar o termo migrante também. Só que prestem muita atenção, não confundam que refugiado é um termo diferente. Ele não é considerado nem emigrante, nem migrante, que com refugiado isso não se aplica. Refugiado é a pessoa que muda, pois corre risco de morte em seu país. Lembram de refugiados que vieram da Venezuela, refugiados sírios? Eles estão correndo risco de morte em seus países, por isso eles tentam um visto, um registro para entrar em determinado país como refugiado, porque eles correm risco de morte no país que eles nasceram ou residem. Esses aqui são bem mais simples, né? Taxa de natalidade, crescimentos por ano, por 1.000 habitantes, o número de nascimentos que ocorreu naquele ano. Taxa de mortalidade, o número de pessoas que morreram naquele ano por 1.000 habitantes. E o crescimento vegetativo, o crescimento natural vai ser a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade, 100. Taxa de mortalidade, 50. Qual foi o crescimento vegetativo? 50. Crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. É o que acabou fazendo com que o Brasil chegasse à 6ª posição, que é o crescimento de sua população natural mais o saldo migratório. O saldo que antigamente ele recebeu muito imigrante. Taxa de fecundidade, fertilidade, é o número de filhos por mulher em idade fértil, a reposição de 2,1. E o que seria esse 2,1? Se a taxa de fertilidade for igual a 2,1, considera-se que houve reposição populacional, mantendo-se estável o tamanho da população. Então, assim, terminamos essa videoaula.